Bom dia, muito bom dia a todos. Nesse domingo de 14 de março, vamos estar realizando uma palestra de um assunto muito importante para nós no Espiritismo. Bom dia, Jarbas, bom dia, Arnaldo, bom dia, Vólia, Andréa, a todos que estão entrando nesse domingo maravilhoso de 14 de março. Estamos aqui mais uma vez para uma live e hoje nós teremos aqui a palestrante Carla Júlia com um assunto sobre a serenidade diante das vicissitudes da vida. É um tema bastante chamativo, não é isso? Atenção, serenidade diante das vicissitudes da vida. O que é preciso ter, então, né, de serenidade para que a gente possa enfrentar essa vida, a vida que nós nossa reencarnação. Então, hoje teremos esse assunto de extrema importância. Bom dia, Carla. Tudo Bom bom? dia, tudo bom? Que coisa boa, que bom te receber, seja bem-vinda novamente. Obrigada. Pois bem, eu vou ler aqui uma mensagem para que a gente possa entrar no tema. E essa mensagem, ela está no livro Vidas Vazias, de Divaldo Franco, com o Espírito Joana de Ângeles. E lá no capítulo 4, ela fala assim, é uma mensagem bem rápida, ela é bem maior, mas eu vou simplificar. Na turbulência dos dias em que se vive na Terra, fenômenos perturbadores multiplicam a cada instante, desafiando os valores éticos das pessoas. Notícias destituídas de significado repletam nas redes sociais e a variedade de distrações competem com que os deveres que se encontram aguardando, sem oportunidade de serem atendidos. As exigências da moderna tecnologia impuseram o comportamento da velocidade, a fim de serem apreciadas todas as contribuições da comunicação virtual, impedindo, de certo modo, o aprofundamento das questões normais da existência. Impuseram novos padrões de conduta e, de alguma forma, a robotização do ser humano tem se feito automaticamente. Com essa automação, os sentimentos de amor, solidariedade, ternura, caridade, assim como outros, têm ficado à margem, a prejuízo do desenvolvimento emocional enriquecido de compreensão da finalidade da vida, quanto às suas reais necessidades. E aí vem a estabilidade psicológica é muito necessária para a realização do ser humano, desde que sabe administrar os acontecimentos que sucedem a cada momento. E esse controle, que nem sempre é conseguido, resulta do hábito saudável de conduzir-se socialmente, graças à natureza do exercício interior. A criatura humana é o conjunto dos seus comportamentos, que se transformam em mecanismos de sustentação da sua existência. Por essa razão, nesses dias de desafios contínuos, a conquista da paz se transforma na mais valiosa meta a ser seguida. E aí, nós teremos aqui hoje a nossa irmã Carla Júlia com o tema Serenidade diante das vicissitudes da vida. É um tema muito interessante, né? Eu estou bastante curioso para ver o que a palestrante tem a nos trazer. Vamos fazer uma prece para a gente iniciar? Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, e pedir a Jesus, ao Pai de infinita bondade, tão bondoso e misericordioso para conosco. Vamos agradecer essa oportunidade, primeiramente, de estar aqui hoje, né, com vida, e a oportunidade maior de estar ouvindo as suas palavras diretamente da palestrante que aqui se encontra e de toda a espiritualidade que também estará nos ajudando. Em que a gente quer, Senhor, aproveitar ao máximo as tuas palavras, mas não só isso, nós queremos praticá-la, nós queremos levar
também ao vento, aos quatro cantos do mundo, a tua palavra aos que mais necessitam. Então nos abençoa e nos ilumina, para que a gente possa ser teu fiel discípulo e ter bastante serenidade para esse encargo que o Senhor nos competiu. Que assim seja. Carla, mais uma vez, passando a bola para você, o tema é serenidade diante das vicissitudes da vida. Muito obrigada pelo convite, viu? Obrigada ao Guilherme Domênico por esse convite. Esse tema é muito oportuno porque nós estamos ainda num período de pandemia e existem alguns fatores que estão gerando estresse, intensificando essa questão do estresse. Vamos mencionar agora para que nós possamos abordar a visão espírita, né? Primeiro, a duração da própria quarentena, né? Isso é uma coisa que está gerando transtornos mentais. O medo da infecção é o segundo fator que está dificultando muito a nossa vida. Nós estamos dominados pelo medo. Pior do que o Covid é esse medo que está dominando a nossa vida mental. Então, muitos de nós, independentemente de termos ou não sido infectados, estamos sendo dominados por essa epidemia do próprio medo. O terceiro fator é a frustração e o tédio, né? A frustração diante de tudo isso que nós estamos vivenciando. O quarto fator são os nossos suprimentos inadequados. Essa privação que nós estamos vivenciando do ponto de vista material. O quinto fator são as nossas informações inadequadas. Existem muitos fake news. Então, isso gera instabilidade emocional na nossa vida. Outro fator que também está nos afetando profundamente são as nossas dificuldades financeiras. Antes da pandemia, nós éramos 13 milhões de desempregados no país. Durante a pandemia, nós estamos 14 milhões de desempregados nesse país. Então, imagine isso multiplicado pelo número de componentes em cada família. É um desastre no Brasil muito grande, né? Obviamente, falar em serenidade num cenário desse parece um desafio muito grande, né? Então, a questão da saúde é uma questão de uma questão muito mais ampla, porque ela envolve o bem-estar físico, mental e social. Então, eu não posso falar em saúde quando eu não tenho o bem-estar físico, mental e social. Então, nós temos no Brasil mais de 18 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. Isso antes da pandemia. Com a pandemia, nós aumentamos em 100% o quantitativo de pessoas diagnosticadas com transtornos de ansiedade. Então, do ponto de vista da serenidade, o que é a questão da serenidade? É a qualidade ou estado de ser sereno. Serenidade é o sentimento daquilo que está tranquilo. Ou seja, é a mansuetude, é você estar manso, é você estar suave. Então, uma qualidade da serenidade é você ter serenidade, é você expressar suavidade nas suas ações, mesmo diante das situações adversas e conflituosas. Veja, é você estar diante da tempestade e você ter o autocontrole. É não se deixar levar pelos impulsos e emoções. Quando você não se deixa levar pelos impulsos e emoções, isso significa que você tem o autogerenciamento. E para você ter o autogerenciamento, é você não se preocupar com pequenas coisas. Para você não se preocupar com pequenas coisas, você se lembra que tudo é passageiro. E que tudo são pequenas coisas. Se tudo são pequenas coisas, por que valorizá-las demasiadamente? Eu quero dizer que tudo que estamos a falar aqui, os primeiros ouvidos são os nossos, viu?
primeiro a aprender sou eu mesma, tá certo? Eu sou aprendiz, eu não sou professora. Então, a serenidade, ela tem dois requisitos fundamentais, segundo Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Veja que definição ele nos traz, riquíssima. Allan Kardec realmente é o grande mestre de todos nós. Ele nos fala o seguinte: a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade. Vou repetir. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade. Palavras-chave: calma, resignação e confiança. Eu não tenho confiança no futuro sem calma e sem resignação. Então, observe que nós estamos o tempo todo falando em controle das emoções, calma, resignação, suavidade, domínio dessas emoções, não ser uma pessoa impetuosa, impulsiva, não se preocupar demasiadamente, porque tem uma coisa muito interessante, é que nós não temos absolutamente o controle do futuro. Como nós não temos o controle do futuro, de que adianta o excesso de preocupações? Se eu não tenho o controle do futuro, as minhas preocupações são absolutamente desnecessárias. E aí nós trouxemos uma frase de Joana de Ângeles que eu acho absolutamente interessante. A serenidade é uma conquista que se consegue com esforço pessoal, passo a passo. Você não conquista a serenidade sem se esforçar. Veja, para se conquistar a serenidade, é necessário você utilizar a razão, o discernimento. De que adianta eu estar preocupada, demasiadamente preocupada? A nossa mente, ela pode ser a nossa maior aliada ou o nosso pior inimigo. É interessante isso. Minha mente pode se transformar num caos, num verdadeiro inferno. O diálogo que eu estabeleço comigo mesma durante o dia pode ser infernizante. Eu posso ser uma pessoa que esteja no nível de autocobrança tamanha, no nível de insuportabilidade ao cometimento de erros, no nível de autopunição tamanha, que eu não me permito sequer cometer um erro. E fico no autopunição. Isso se chama uma característica de personalidade que se chama neuroticismo. É uma característica de personalidade. Existem muitas pessoas neuróticas que não sabem que são neuróticas. Quando você tem uma característica de perfeccionismo, que é outra característica de personalidade, você não permite, não admite cometer falhas. E não se apercebe que você tem limites, que tem vulnerabilidades, que tem sentimentos que você muitas vezes não consegue lidar com eles. Então, durante essa pandemia, é natural que você tenha muitas vezes emoções oscilantes. É natural que muitas vezes você se sinta triste, angustiada, preocupada. Tudo isso está dentro da normalidade, desde que você não intensifique esse estado de emoções.
Porque Eric Berner, que é um psiquiatra norte-americano, ele nos fala que nós somos detentores de 5 emoções básicas: o medo, a alegria, a raiva, a tristeza e o afeto, independentemente de nós querermos ou não. Essas 5 emoções básicas norteiam a nossa vida. Então não adianta eu negar que eu tenho medo, não adianta eu negar que eu tenho raiva, que eu tenho tristeza. Eu tenho tudo isso. Agora, como eu manifesto essas emoções depende do meu equilíbrio. Depende do gerenciamento das minhas emoções. Então, para falar em calma, em serenidade, resignação, eu tenho que ter autocontrole. Para eu conquistar essa serenidade, eu tenho que admitir que há momentos dentro de mim que eu tenho raiva, que eu saio do trilho, que muitas vezes eu tenho irritação. Agora, entre eu sentir irritação e eu manifestar essa irritação, existe uma trajetória. Veja, quando é que a emoção se transforma em sentimento? Quando eu faço a leitura da emoção. Em fazendo a leitura da emoção, eu enxergo a emoção e domino essa emoção. Porque simplesmente eu sei que eu tenho o controle dessa emoção, que eu posso exercer o controle dessa emoção, que eu avalio as consequências de eu manifestar essa emoção para o outro. Me torno responsável ao manifestar essa manifestação, ao manifestar essa emoção. Quando eu manifesto esta emoção em forma de sentimento, ela traz consequências. Então, eu faço a opção em me transformar numa panela de pressão, sendo uma pessoa explosiva, impulsiva, ou eu faço a leitura racional dessa emoção primária que está dentro de mim, domino esta emoção e começo a transmutar este sentimento para que esta emoção e este sentimento não me governe. Eu estou falando uma coisa muito profunda, que a neurociência também estuda. Eu estou apresentando aqui conceitos da neurociência, porque, Bruno, eu estou fazendo uma formação também em neurociência, certo? Então, eu estou aliando o espiritismo à ciência, ok? Quando você faz uma interpretação dos seus sentimentos, você dispara um estímulo através do seu cérebro em que você permite que essa emoção ela não traga prejuízos para o seu corpo físico. Porque a emoção em si, ela é desencadeada por estímulos externos. O que eu vou fazer com a emoção depende do meu livre-arbítrio, da minha escolha. A emoção é disparada por estímulos externos e eu vou agora fazer a leitura dessa emoção. Vou racionalizá-la e vou avaliar as consequências desta minha emoção e pesar as consequências do que ela pode acarretar na minha vida em relação às demais pessoas. Porque nós convivemos em sociedade. Já é observado, já existem estudos que durante essa pandemia, os nossos relacionamentos dentro da família muitas vezes foram um caos. Nos conflitos intrafamiliares, discussões. Então, Joana de Ângeles nos diz que a serenidade é uma conquista que se consegue com esforço pessoal. Porque você pensa diferente do que eu penso, eu tenho que entrar em rota de coalizão em relação a você? Não. Porque a flexibilidade me permite lidar com pessoas que pensam diferente do que eu penso.
E isso se chama flexibilidade, maleabilidade. Então, a empatia me permite olhar o outro sob o ponto de vista do olhar do outro, não sob o ponto de vista do meu olhar. Minha história de vida é diferente da sua história de vida. O seu olhar não pode ser igual ao meu olhar. São histórias distintas, absolutamente diferentes. Então, o meu ponto de vista não pode ser igual ao seu ponto de vista. Ainda Joana de Ângeles nos fala que o espírito sereno é aquele que se encontrou consigo próprio, sabendo exatamente o que deseja da vida. Quantos de nós estamos no processo de desencontro, desconectados? Se eu estou desconectada de mim própria, como é que eu posso estar conectada com o outro? Essa profunda desconexão me leva ao desencontro com o outro. E aí surgem profundos conflitos interpessoais. Por quê? Porque eu não suporto quem sou eu, como eu posso suportar quem o outro é? O outro não vai me completar, porque na incompletude do outro, ele não pode me completar. Então, veja que a questão da serenidade é uma questão em que você se conecta com você próprio. E aí a gente entra com Augusto Cury. Augusto Cury nos diz que ou a dor nos destrói, ou ela nos constrói. Tem dois caminhos, ou ela nos destrói, ou ela nos constrói. Ou eu aprendo com a dor, ou eu simplesmente afundo com a dor. Então, nesse período de pandemia, nós estamos mais vulneráveis aos processos profundos de dores. Se nós não tivermos cuidado, os processos obsessivos se instalam na nossa mente, com muito mais facilidade. Será que nós estamos fazendo evangelho no ar? Será que nós estamos fazendo o estudo da doutrina espírita? Nós que temos mediunidade ostensiva, nós que somos médiuns da casa espírita, nós estamos negligenciando a disciplina mental? Nós estamos sendo disciplinados mentalmente? Mesmo que não estejamos trabalhando na labuta mediúnica, na casa espírita, nós estamos exercendo o controle da nossa mente diariamente, favorecendo a assistência espiritual, nos colocando a serviço da equipe espiritual quando nós adormecemos. O médium não é só médium na casa espírita, nós somos médiums da vida. Até quando nós falamos, podemos ser instrumentos mediúnicos. Então, existem 4 poderes que nós possuímos. O poder de pensar, de sentir, de falar e de agir. Como é que eu estou usando esses 4 poderes na minha vida? Talvez eu esteja tão em desequilíbrio mental que eu esteja pensando negativamente, sentindo negativamente, falando negativamente e agindo negativamente, porque tudo começa pelo pensamento. Então, o meu pensamento impacta o que eu sinto impacta na minha forma de falar e impacta negativamente na minha atitude. Tudo começa pelo pensamento. Veja, nós emitimos entre 50 a 70 mil pensamentos por dia. Deste montante de pensamento que nós emitimos, qual a qualidade dos pensamentos que nós estamos emitindo diariamente? É uma boa reflexão. Que qualidade dos pensamentos nós estamos emitindo? Nós estamos concentrando nossos pensamentos na doença ou na cura? Nós que somos espíritas ou que somos simpatizantes da doutrina espírita, estamos colaborando para a cura do planeta ou estamos alimentando a doença coletiva do planeta Terra neste período de pandemia? A equipe espiritual está encontrando em todos nós
do movimento espírita a colaboração ou o grande obstáculo? Então, nós deveríamos estar colaborando, porque nós temos um entendimento. O entendimento do quanto que o pensamento interfere positivamente ou negativamente. Então, o nosso estado mental deveria estar colaborando e não prejudicando ainda mais. Porque, sem sombra de dúvida, que o pessimismo, que a preocupação adoece a coletividade. E a grande preocupação da área de saúde neste momento, e quando eu falo área de saúde, é envolvendo não apenas os médicos, mas os psiquiatras, os psicólogos e os profissionais da área de saúde, não apenas é o adoecimento físico, mas o adoecimento mental das pessoas. E esse adoecimento mental é uma questão séria. O nosso centro, Manuel Quintão, optou por trabalhar desde agosto, voltar às suas atividades no campo mediúnico, reuniões públicas e consulta, e a quantidade de pessoas com transtorno mental que está chegando à casa espírita é algo impressionante. Isso sem falar da quantidade de espíritos vítimas de Covid que nós estamos atendendo nas desobsessões. É muito grande. Espíritos totalmente despreparados para o desencarne. Espíritos em desespero porque desencarnaram, sem se despedirem de suas famílias, sem estarem preparados, sem terem se organizado materialmente, financeiramente, em desespero. Só quem sabe isso somos nós que estamos lá na desobsessão atendendo esses espíritos. Não damos vencimento. São filas quilométricas de espíritos que são organizados pelos trabalhadores espirituais. Então, falar em serenidade é fundamental neste período, entendeu, Bruno? É fundamental, independentemente da casa estar de portas abertas ou não. O papel de todos nós, trabalhadores do movimento espírita, nesse momento, é fundamental. Por quê? Porque o que eu penso, o que eu sinto, como eu falo, como eu ajo, impacta em você e, consequentemente, o que você pensa, o que você sente, o que você fala, como você age, impacta em mim. Ou seja, nossa energia mental se propaga. E nós assumimos uma responsabilidade coletiva neste período de pandemia perante o planeta Terra. Nossa responsabilidade é colaborar. Então, se eu sinto que em alguns momentos eu estou oscilando mentalmente, que é natural, eu tenho que parar, observar a minha oscilação mental e dizer, não, este meu pensamento negativo está me contribuindo em quê? Se ele não me contribui, se ele não tem utilidade, eu mudo meu foco. Muda a minha sintonia, minha frequência vibracional. Afinal de contas, ele não vai me ajudar em coisa nenhuma. E eu vou trazer aqui algumas dicas de como a gente pode mudar essa sintonia, essa frequência. Na questão 399, Livro dos Espíritos, nos fala que as vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos, se as suportamos resignados e sem murmurar. Não adianta a gente se revoltar, não adianta a gente se colocar como vítimas, ninguém passa por aquilo que não precise passar, tá certo? Nós não somos vítimas do destino, pelo contrário, nós estamos passando por uma situação coletiva. Veja que a Covid atinge todas as classes sociais. Minha responsabilidade individual é muito grande, porque se eu não cumpro o meu dever, impacta na coletividade, tá certo? Então, o que eu devo fazer é cumprir o meu dever, tanto mentalmente quanto fisicamente.
Então, quais são as dicas para nós desenvolvermos a nossa serenidade? Evitar ser uma pessoa impulsiva. Exercitar o nosso pensamento positivo. Eu devo ter controle sobre a minha impulsividade. Afinal de contas, eu não sou mais uma criança espiritualmente falando. Talvez eu seja um adolescente. Ainda não estou no estágio de maturidade espiritual, mas já estou numa fase de adolescência. Já estou começando a ter algum discernimento sobre as consequências das minhas atitudes. E eu começo a descobrir a importância de um pensamento positivo na minha própria vida, né? Começo a descobrir agora a importância de reclamar menos. Então, ao invés de reclamar tanto, eu começo a desenvolver o sentimento da gratidão. Estou vivo até agora, você está vivo até agora? Qual o projeto de Deus para a nossa vida? Nós estamos vivos. Sobrevivemos um ano de pandemia. Tem um projeto de Deus na nossa vida. Vamos ser gratos. Estou respirando, estou enxergando, estou ouvindo, estou falando, estou andando, consigo me alimentar, graças a Deus. Tem um projeto de Deus na minha vida, tem um projeto de Deus na sua vida, na nossa vida. Não vamos alimentar preocupações, não vamos focar a nossa atenção nos nossos problemas. Os problemas vêm e passam. Tudo tem solução. Talvez não no tempo que eu queira, mas no tempo que é necessário. Outra sugestão, eliminar expectativas negativas. Vamos parar de sofrer por antecipação. Se eu não tenho controle sobre o futuro, eu não vou levantar expectativas sobre coisas que eu não tenho controle. Tá certo? Que tal a gente focar nossa energia sobre aquilo que a gente tem governança? Inclusive, isso é um dos itens que nós colocamos no nosso curso agora sobre autoconhecimento, Jornada do Autoconhecimento, no nosso canal do YouTube. Quem quiser, se inscreva, tá? Elimine expectativas negativas. Outra sugestão, não se entristeça com facilidade. Você tem muito mais motivos para agradecer do que se entristecer. Outra sugestão, ignore comentários maldosos e negativos sobre você e sobre sua vida. Eu sou uma guerreira, você é um guerreiro, nós somos os guerreiros. Estamos lutando dia após dia. Vamos mudar a nossa postura perante as dificuldades. Essa história de ficar na cama, no desânimo, na tristeza, na melancolia, na preocupação, na angústia, na ansiedade, não. A vida é sinônimo de movimento. Se a vida é sinônimo de movimento, vamos nos movimentar. Então, se a vida é sinônimo de movimento, vamos organizar a nossa vida no que for possível. No que não for possível, foge ao nosso controle. Outra sugestão é sermos mais otimistas. Estimular a nossa felicidade e bem-estar com as nossas atividades. Fazer o bem faz bem. Se fazer o bem faz bem, tanto para a mente quanto para o corpo, que tal a gente organizar a nossa mente e organizar tudo ao nosso redor? A começar pelos pensamentos e a começar pela nossa casa. Vamos nos livrar de tudo que é excesso na nossa vida, porque tudo que é excesso gera dificuldade, até para a manutenção. O nosso excesso pode ajudar aqueles que não têm. E que tal a gente praticar a meditação diariamente? E não vamos tentar controlar aquilo que não tem controle, porque tentar controlar aquilo que não tem controle exaure as nossas energias. E tudo que exaure as nossas energias abala a nossa autoconfiança. Porque de tanto tentar controlar aquilo que não tem controle, você acaba duvidando da sua capacidade de controlar. E você acaba se questionando se você tem competência de controlar a sua própria vida. Uma outra questão é não alimente seus medos. Você já sabe que tem medos.
Que tal focar na sua coragem de enfrentamento desses medos? Focar nos seus potenciais, na sua capacidade de resolver seus problemas e suas dificuldades. Porque você tem essa força dentro de você. Se você duvida dessa força, experimente encontrar essa força dentro de você. Você já enfrentou muitas dificuldades na vida. Bem ou mal, você conseguiu superá-las. De uma forma ou de outra. Você consegue. De uma forma ou de outra, consegue. E outra coisa, deixa o passado no passado. O futuro é consequência do presente. Que tal focar no presente atual? Veja, são algumas dicas que não é uma regra matemática, não é alguma coisa que diga assim, é a solução da sua vida, mas se a gente começar a colocar em prática de uma forma bastante objetiva, bastante racional, criando novos hábitos, isso vai sendo internalizado no dia a dia. Porque para o nosso cérebro registrar hábitos, leva-se tempo. Para desinstalar hábitos, leva-se tempo. E para se criar novos hábitos, também leva-se tempo. Imagine que o nosso cérebro é uma máquina biocomputacional. Então, de tanto você repetir determinadas atitudes, o cérebro registra aquilo como sendo necessário. Porque o cérebro ele tem uma função básica no seu organismo, a sua sobrevivência. Então, os maus hábitos são registrados no cérebro porque ele não distingue o que é um bom hábito de um mau hábito. Ele apenas registra a questão dos hábitos. E ele registra um hábito porque você repete todos os dias o mesmo hábito. E ele registra esse hábito. De tanto eu falar mal de alguém, ele registra o mau hábito de falar mal de alguém. Essa tendência de falar mal das pessoas, o meu cérebro registra como mau hábito. Ele não sabe distinguir isso como mau hábito. Isso se torna um impulsivo na minha vida. E acaba se tornando uma compulsão, um mau hábito que se transforma numa compulsão. Da compulsão para um vício é um passo. Veja, um hábito se transforma numa compulsão que se transforma no vício. O cérebro registra um hábito porque você repete várias vezes. Para você desinstalar o hábito, leva-se tempo. Então, que tal transformar maus hábitos em bons hábitos? Para eu retirar um mau hábito, eu tenho que substituí-lo por um bom hábito. Maus hábitos precisam ser eliminados para serem ocupados por bons hábitos. Então, a prática de maus hábitos precisam ser eliminados para serem substituídos por bons hábitos e serem registrados no nosso cérebro, porque o cérebro é uma máquina biocomputacional. Uma vez que isso seja registrado, está lá registrado, torna-se natural. E o que é natural, você pratica com a maior naturalidade. Transforma-se num hábito. E aí você começa a perceber que você não tem mais dificuldade para colocar em prática a prática do bem. É um hábito. Você começa a transformar a sua vida numa vida mais tranquila. Por quê? Porque você adquire bons hábitos, você compreende o porquê da importância de ter bons hábitos, de não falar mal de ninguém, de exercitar a tolerância, de conviver com opiniões diferentes da sua, de não praticar as discussões, de exercitar a tolerância, de falar, de fazer bom uso da palavra, de sempre ser uma pessoa generosa, de colocar em prática a misericórdia, de ser uma pessoa bondosa, de ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa verdadeira. E aí você vai se tornando uma pessoa sábia.
Ao se tornar uma pessoa sábia, consequentemente se torna uma pessoa serena. Porque a sabedoria gera serenidade. Você deixa de se irritar, você exerce um controle maior sobre as suas emoções, você já não se irrita por coisas tão pequenas, você exerce maior controle sobre o seu equilíbrio. Enfim, você usa melhor o seu próprio tempo. Você não desperdiça mais sua energia, exercita mais sua própria autocompaixão, aceita melhor seus próprios sentimentos, exerce melhor sua própria autocompaixão e a compaixão em relação aos outros, deixa de ser pessimista, exerce melhor a gentileza. Ou seja, veja como você exerce melhor o autogerenciamento. Foca melhor nos fatos para tomar melhores decisões. Usa mais a razão para tomar essas decisões. Se transforma numa pessoa mais racional. Se torna menos ansiosa. Se torna uma pessoa mais equilibrada. Olha, só tem vantagem. Tá vendo aí, Bruno, como só tem vantagem o equilíbrio das emoções? É o que se chama inteligência emocional. Na inteligência emocional, você usa as suas emoções a seu favor, não contra você. Isso é muito produtivo e muito positivo. O que acontece conosco é que nossas emoções atuam contra nós. E quando nós temos atitudes movidas por emoções negativas, nós nos questionamos como eu fui capaz de fazer isso? Como eu fui capaz de dizer isso? Por que eu fui capaz de ter esse tipo de atitude? No calor da raiva, na intensidade da raiva, eu fui capaz de fazer isso e muitas vezes nós nos arrependemos a vida inteira. Porque a raiva é capaz de fazer isso. Veja, a intensidade de uma emoção como raiva, como tristeza e o medo, nos torna reféns dessas emoções. Vou dar um exemplo. A emoção, ela por si só, ela é passageira e transitória, mas o sentimento não. Quando eu tenho uma intensidade muito grande de uma emoção como tristeza, raiva e a mágoa, tristeza, mágoa, eu posso eternizar essas emoções ao longo da vida. E ao levar essas emoções ao longo da vida, transformando elas em sentimentos, quanto mal esses sentimentos nos fazem. Tristeza, raiva, medo. Tem pessoas que levam a vida inteira um sentimento de raiva por alguém. E aí eu me lembro de uma coisa muito interessante, de um autor que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Eu vou mencionar aqui para vocês, deixa eu achar aqui esse autor. Que ele é muito interessante, que ele nos diz o seguinte, que é muito interessante o quanto que a gente registra no cérebro os sentimentos negativos, porque não é fácil você registrar as experiências positivas. É mais fácil você registrar as experiências negativas. E por que é mais fácil registrar as experiências negativas? Porque essas experiências negativas, elas ficam registradas no cérebro. Esse autor, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia com essa teoria. Veja, o cérebro, ele registra que é muito mais fácil você se lembrar
do esforço que você tem para não perder dinheiro do que para ganhar. Você desperdiça muito mais energia em não perder dinheiro do que para ganhar dinheiro. Você se lembra muito mais dos fatos negativos da sua vida do que os fatos positivos. Esse autor, ele se chama, vou dizer, Daniel Kahneman, Prêmio Nobel da Economia. Ele diz o seguinte: o nosso cérebro parte das seguintes premissas. Presta mais atenção no negativo. Produz muito mais atenção, lembrança no que é negativo do que no viés positivo. Para cada coisa negativa, precisa de 5 ações positivas. As coisas negativas, elas são muito mais impactantes do que as positivas no nosso cérebro. O negativo tende a impactar mais negativamente as nossas mentes do que as positivas. E as pessoas tendem a gastar mais energia para evitar perder dinheiro do que para ganhar dinheiro. A resposta está no cérebro, uma máquina que tem como propósito garantir a nossa sobrevivência. O positivo é aquilo que evoca e vai inclinar a se aproximar. Tendemos a lembrar mais de coisas negativas do que positivas. Exemplo é o estresse pós-traumático. Tem pessoas que estão vivenciando isso. Por exemplo, tem pessoas que estão vivendo esse estresse pós-traumático após terem contraído o Covid. O que é o estresse pós-traumático? É você ter vivenciado uma situação extremamente estressante e que ao ultrapassar essa situação estressante, vem o estresse pós-traumático. Eu não estou vivenciando aquela fase estressante, mas estou com todos os sintomas daquela fase que eu já superei. É um tipo de transtorno mental chamado estresse pós-traumático. Passa esse estresse pós-traumático, mas até superar, você passa por toda a sintomatologia que você vivenciou durante o estresse, tá certo? Então, não é fácil. Existem vários tipos de transtornos mentais. Dentre eles, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, depressão, e por aí vai, TDAH. A síndrome do pensamento acelerado é uma síndrome que o psiquiatra descobriu, Augusto Cury. É essa síndrome que seu pensamento fica acelerado a 1000 km por hora. Você não consegue desacelerar o pensamento. Como é que eu posso falar em serenidade quando o meu pensamento está a 1000 por hora? Só que o pensamento está a 1000 por hora porque você adquiriu maus hábitos. Você não consegue dormir direito porque você está levando o celular para a cama. Você vai dormir assistindo noticiários negativos. Você vai dormir e quando vai dormir você assiste jornais negativos. Você não tem a higiene do sono como rotinas que lhe preparam para dormir. Durante o dia, você se alimenta de noticiários negativos, tem maus hábitos durante o dia. Veja, nós vivemos de hábitos diários. Então, a escolha desses hábitos impactam na nossa vida, mesmo que nós não nos apercebamos. Na higiene do sono se recomenda que haja todo um ritual para você conciliar o sono. Que não tenha excesso de luz no seu quarto, que você não faça atividades físicas à noite, para que seu cérebro não fique acelerado. O seu cérebro tem que fazer a leitura que você está se preparando para dormir. Que você não faça ingestão de bebida alcoólica à noite antes de dormir. Que você se prepare 2 horas antes de dormir. Então, existe todo um ritual para dormir. Então, serenidade é um estilo de vida que inclui o que você fala, o que você pensa, princípios de vida, o que você come, o que você lê.
o que você faz durante o dia, o que você pensa, como você age, meditação, tem uma série de coisas. O psiquiatra Marco Abud, que é da USP, ele nos fala, vou mencionar aqui, que eu acho muito importante, eu fiz esse curso com ele, ele instalou um canal no YouTube sobre saúde mental, e hoje tem mais de 1 milhão de assinantes. Ele nos dá 10 técnicas para proteger a nossa mente durante a quarentena, e ele fala justamente isso, que nós tenhamos o bom hábito de manter rotinas, exercício, conexão com as pessoas, limitar a nossa exposição à mídia, aceitar os nossos sentimentos, isso é uma técnica, escolher os líderes que nós vamos seguir, ter essa autocompaixão pela nossa falta de produtividade nesse período, focar nos fatos para nós tomarmos as nossas decisões, limitar os nossos contatos, principalmente com pessoas que são extremamente negativas, pessoas que são destrutivas, pessoas que são extremamente alarmistas, colocar em prática a questão da gentileza, colocar em prática a gratidão, colocar em prática estratégias de mindfulness, enfim, ter bons hábitos, esvaziar a nossa mente, fazer um checklist diário das nossas principais atividades. Veja, eu estou mencionando aqui uma série de sugestões e dicas que a gente pode fazer durante o dia. O que não dá é você ficar parado, estagnado. Você tem a sensação que começou o dia e terminou pior do que começou. Que o dia não lhe acrescentou absolutamente nada. As nossas vidas estão em nossas mãos. O nosso guia espiritual não vai fazer por a gente, não. Ele pode nos orientar e deve nos orientar. Mas o livre-arbítrio é nosso. Nós somos detentores do poder de fazer escolhas. Responsabilidade é minha do que eu faço no meu dia a dia. Então, eu tenho que colaborar para que eu possa equilibrar um pouco mais a minha saúde física, mental e social. Então, o que a OMS recomenda para todos nós? Equilíbrio, responsabilidade. Que eu possa impactar positivamente as pessoas, melhorando a minha própria qualidade de vida, auxiliando as pessoas que estão ao meu redor. Então, vamos fazer uso da musicoterapia, botar boa música no nosso lar, sanear a ambiência espiritual da nossa casa, não é? Ter bons hábitos, cumprir o decreto governamental, não é assim, Bruno? Fazer com que não haja aglomerações, cumprir os decretos, sermos pessoas disciplinadas, fazer asepsia no nosso ambiente, usar máscara durante esse período, sermos pessoas educadas, não descumprindo essas orientações. Então, não dá para o espírita ser mais ou menos não, nesse período não. Me lembrei agora do padre Fábio de Mello, que eu gosto muito também. Não seja mais ou menos em época nenhuma, principalmente nesse período. Não, eu sou mais ou menos espírita, eu não sou mais ou menos espírita coisa nenhuma. Ou você é espírita ou você não é espírita. Tá certo? Eu sou espírita. Então, mais do que nunca, a gente tem que dar o testemunho de espírita nesse período. Vamos estudar a doutrina espírita, vamos aproveitar o nosso tempo. E outra coisa, a importância da conexão com o mundo espiritual. Vamos ajudar esses espíritos que estão desencarnando, porque tem muito sofrimento. Muito sofrimento. Não é fácil desencarnar. Vocês imaginam uma pessoa que vai para um hospital que não tem tempo de se despedir dos seus entes familiares. Já pensou você desencarnar sem dar um adeus? Já pensou uma situação dessa? Já pensou o que é um pai, uma mãe, ter um filho, um adolescente, uma criança, e um filho, uma criança, desencarnar e você não se despedir de um filho? Você tem uma mãe, tem um pai e você não dá um abraço de adeus? Não é fácil, não.
Eu sei que todos nós vamos desencarnar, não é, Bruno? A questão é, estamos preparados para desencarnar? Nenhum de nós sabe nem quando, onde e como vamos desencarnar. Agora, existe uma programação espiritual. Nós sabemos que, certo, todos nós vamos desencarnar. Agora, quando, onde e como, não sabemos. Então, que tal a gente ajudar nesse momento? Ajudar esse período de tanto sofrimento que está existindo, não é? Não é brincadeira. O respeito a esse sofrimento coletivo, o respeito a essas famílias que perderam seus entes queridos, o respeito a essa dor coletiva que está predominando. Se a situação já não é fácil, vamos tentar auxiliar, pelo menos fluidamente, espiritualmente. E outra coisa, a nossa mente pode tornar o nosso corpo enfermo também. No transtorno da ansiedade generalizada, eu não contraí o Covid, mas já me sinto contaminada pelo Covid. Já me vejo contaminada pelo Covid, já me vejo entubada pelo Covid, já me vejo desencarnando. Tudo acontece no cenário mental, porque a nossa mente é fantástica, tem um poder fenomenal. Isso se chama transtorno da ansiedade generalizada. A gente tá com 3 minutinhos, viu? 2 minutinhos, né? 3 minutinhos. 3 minutinhos. Pois então, o que eu estou querendo dizer a vocês é o seguinte, que a mente tem um poder fenomenal. Então, a gente tem como pacificar a nossa mente. E do jeito que a gente toma banho todos os dias, vamos fazer a nossa faxina mental todos os dias? Fazer a nossa asepsia, tranquilizar a nossa mente, respirar, retirar nossas angústias, nossas mazelas. Vamos pedir a Deus que nos dê a coragem, a força necessária, respirar profundamente e dizer, me ajude, meu Deus, me fortaleça, me auxilie para que eu tenha essa confiança, essa calma e possa superar melhor todas essas adversidades e vicissitudes da vida, tá certo? É possível e com certeza a espiritualidade vai nos ajudar e nos dar a força necessária. É possível encontrar um pouco mais de serenidade. Muita paz a todos vocês. Que coisa boa, Carla. Eu abri aqui o comentário para ver se alguém tem alguma pergunta a ser feita, a palestrante, mas quanto à reflexão foi trazida aqui hoje. Quanto à reflexão, porque é um momento de pandemia, né, como você está falando, em que a gente está sendo chamado ao exercício de olhar para nós. Olhar para nós é o primeiro passo, né? Porque a gente precisa identificar, em primeiro lugar, o que é que a gente está, o que é que tem de errado, né? O que é que a gente precisa consertar, quais são as vicissitudes que a gente precisa olhar com mais frequência, identificar e aplicar o remédio para curar, né? Então veja quantas ferramentas foram trazidas aí. Mentalização, meditação, oração, hábito, instalação do hábito, porque o hábito vai levar, né, ao progresso, não é verdade? A mudança de pensamento, a mudança de comportamento. Então foi muito boa a palestra. Alguém tem alguma pergunta para fazer diretamente ao palestrante? Porque estão somando vários comentários aqui sobre... Que pena que a palestra está terminando, é verdade. Foi muito boa, por sinal. Mas então vamos lá, já que não tem pergunta, né? Já que estamos beirando aí às 11 horas, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus, nosso Pai, de infinita bondade. Um extraordinário é a gente poder estar aqui, nesse momento, ouvindo essa palestra. O Senhor nos deu a grande possibilidade de enxergar coisas que a gente não estava enxergando antes, diante das tuas palavras diretas através da nossa palestrante, a nossa irmã que aqui veio com toda a disponibilidade. Então que a gente possa, Senhor, olhar para os nossos, conseguir ter êxito em olhar para os nossos hábitos, nossos vícios, identificá-los
e com a tua ajuda modificá-los. Porque se a gente está aqui hoje, nesse momento de transformação de um planeta, de provas e expiações para a regeneração, é porque o Senhor está permitindo que a gente possa viver e atravessar essa experiência e viver num mundo melhor. Então que a gente possa ter aí a sabedoria para olhar para nós e a coragem para corrigir tudo que for corrigido. Nos abençoe e nos ilumine para que a gente instale novos hábitos e assim caminhe nessa senda espiritual. E te agradecemos a imensa oportunidade de ouvir essas palavras e poder praticá-las junto contigo. Agradecemos e pedimos que abençoe o nosso início da semana para que a gente possa começar a ter êxito nesse projeto que o Senhor nos enviou. Carla, mais uma vez, muito obrigado. O Centro agradece a tua disponibilidade. Né? Obrigada. Eu queria convidar também o pessoal a se inscrever no meu canal do YouTube, Carla Júlia Marcelino. Lá tem vídeos, tem mais de 90 vídeos e cursos também, tá certo? Que maravilha, olha aí, uma oportunidade também. Então, gente, tenha uma boa semana de paz, de harmonia. A gente agradece mais uma vez a presença de todos, que Deus nos ilumine. Assim, gente, tenha um bom domingo também. Obrigada, muito obrigada a todos. Muita Tchau, tchau. paz. Tchau.